Bom, estamos aqui para mais um vídeo do blog Será que a Bíblia diz? E vamos, à luz da palavra, Deus nos dê a graça para isso, interpretar o texto do blog Fundamento Bíblico para a Doutrina da Paz. Deus nos abençoe, nos dê graça para podermos apresentar essa verdade que é de suma importância para a igreja do Senhor Jesus hoje. A nossa introdução está em Gênesis, no capítulo 1, versículo de 3 a 5, que diz: Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Vimos que Deus havia intencionado criar o homem, mas ao homem que foi criado no sexto dia, Deus, antes de criar o homem, criou a luz. A luz que haveria de estabelecer parâmetros ao homem. A criação da luz tem o objetivo de estabelecer parâmetros entre a claridade e as trevas. Não seria possível saber das trevas sem a existência da luz. Não para Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, mas para o ser humano que Ele criara no sexto dia, a partir da criação da luz. Como nós vimos e podemos ver o que está escrito, nós precisamos tentar entender o quanto essa luz é importante, quanto essa luz faz distinção entre o que é de Deus e o que não é. No Êxodo, no capítulo 10, no versículo 23 de Êxodos, nós encontramos essa luz numa situação de definição do povo. E vimos logo antes da saída do povo de Israel do Egito, Êxodo 10, 23. Na nona praga, o que fez definir e distinguir o egípcio do povo de Israel foi exatamente a luz. Porque havia trevas sobre a terra do Egito. E o versículo 23 diz que
não se viam uns aos outros e ninguém se levantou de seu lugar durante 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz em suas habitações. Seria uma confusão tremenda sem a presença da luz, especificamente em um determinado lugar. Até para se definir quem é quem. Vê, as trevas ofuscam quem não está na luz. Se voltarmos para Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, o versículo 16 até o versículo 18, olha só. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde ou manhã do 4º dia. Viu que o sol e a lua só foi criada a partir da luz. Não faria sentido sol e lua se não houver luz. Na separação entre a claridade e as trevas é que se pode notar a necessidade da luz. Não basta ter o sol, não basta ter a luz, a lua, é necessário que haja luz. No Salmo 90, no versículo 8, Salmo 90, no versículo 8, nós aprendemos algo assim: diante de ti puseste nossas iniquidades, a luz de teu rosto, nossos pecados ocultos. Viu? A luz esclarece e torna visível aquilo que na escuridão é oculto, ou que em plena claridade do sol ou da lua não se torna patente. A luz, a sua intensidade é tão grande que não está submetida à simples e mera claridade do sol ou da lua. A luz esclarece. No Salmo 27, no versículo 1, Salmo 27, no versículo 1, nós podemos entender: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Do Senhor, que é a luz. Veio a luz antes da criação do ser humano. Luz que apaga o medo da escuridão. Luz que conduz. No Salmo 36, no versículo 9, Salmo 36, versículo 9, aprendemos o seguinte: pois a fonte da vida está em ti, em tua luz vemos a luz. Viu? Viu? Do Senhor é a luz, o Salmo 26, 27, 1. Do Senhor que é a luz. E no Salmo 36, 9, aprendemos: na luz vinda do Senhor há emanente vida e respostas positivas que a concretizam. Não seria possível a emanência da luz
se não houvesse a própria luz divina. Em Isaías 42, no versículo 6 e 7, Isaías 42, versículos 6 e 7, nós aprendemos o seguinte: Isaías 42, 6 e 7. Eu sou o Senhor, eu te chamei para a justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, te darei por aliança de um povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar os cativos do cárcere, e os que habitam em trevas da prisão. Não basta estar vivo, ver a luz do sol, ou a claridade simples e mera do sol, ou da lua. É necessário andar na luz, ou não se teria necessidade de haver uma libertação de trevas em plena luz do dia. Quantos cegos em plena luz do dia? Quantos estão nesse mundo vivendo na escuridão em plena luz do dia, em plena claridade do sol, porém sem ter a eficiência da luz. Em Isaías 58, de 6 a 10, nós aprendemos algo interessante. Isaías 58, de 6 a 10. Isaías 58, de 6 a 10. Aprendemos o seguinte: não é este o jejum que soltes as algemas da injustiça, que desfaça as ataduras do jugo, e que libertes o oprimido e quebres todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, que tragas para casa os pobres desterrados, para que, quando vires o nu, que o cubras, e não te escondas do que é da tua carne? Então romperás a tua luz como o romper do dia. A tua recuperação rapidamente brotará, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor responderá. Pedirás a Ele, e Ele dirá: eis-me aqui. Me satisfarás, e Ele afastarás o jugo do meio de ti, e o estender do dedo, se afastares o jugo do meio de ti, e o estender do dedo, e o falar iniquidade, e se derramares tua alma ao faminto, e satisfizeres a alma do aflito, então a tua luz brilhará na escuridão, e a tua escuridão será como o meio-dia. Viu? Uma luz além ou mais do que o legalismo e a religiosidade absurda que vivemos. Esta luz é o resultado de uma vida dentro do propósito de Deus, além de simples e meros crentes em Jesus Cristo. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, nós aprendemos o seguinte. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Nós aprendemos o seguinte: Samuel, tendo se deitado também no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha, não importa a idade, mas é necessário estar dentro do propósito de Deus, para que a luz do Senhor,
se acenda ou apague em tempo oportuno de nossas vidas. Há e deve haver uma lâmpada de Deus em nossas vidas, a fim de nos conduzir ao sono e o despertar em tempo exato. A luz é tão profunda, é tão intensa a sua dimensão, que olha só Mateus 5, de 14 a 16. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Assim a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Em plena luz do dia, em pleno sol ou em plena luz, esta luz identifica o verdadeiro crente em Jesus Cristo Senhor, que a claridade do sol não pode fazer. É uma luz que está dentro do contexto de boas obras, de vida, de como lidar com as pessoas, de como se informar as pessoas do Cristo na vida. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, que tudo se fez novo. Mas antes, no versículo acima, ele fala assim: importa que agora os que vivem não vivam mais para si, mas antes vivam para aquele a quem por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, de 15 a 17. Esta luz identifica o verdadeiro crente em Jesus Cristo Senhor. Em Mateus capítulo 6, no versículo 22 e 23, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Viu? Há uma luz que emana da vida do crente e que no mundo espiritual, em Efésios capítulo 3, versículo 10, diz: importa que agora a multiforme sabedoria de Deus torne-se revelada pela igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Há um mundo espiritual que é revelado pela igreja através da atitude cristã, através dessa luz que brilha na vida, uma luz intensa, além da claridade do sol, além do nome de crente, além da aparência de crente, mas uma vida voltada para a obediência da palavra de Deus. Vida de atitude cristã, vida de testemunho. Essa luz está voltada e inserida dentro do testemunho cristão.
Esta luz identifica o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ou o denuncia, porque o próprio Jesus Cristo nos falou que podemos conhecer a árvore pelo fruto. As atitudes é que diz se o indivíduo é ou não crente em Jesus Cristo. Não são palavras que dizem, não, mas são atitudes que dizem. E muitas das vezes nós falamos algo e vivemos outro. E as pessoas estão atentas às nossas atitudes para ver se realmente somos crentes em Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1 de João, capítulo 1, no versículo de 4 a 9, João, capítulo 1, versículo de 4 a 9. João, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Vamos ver. A vida estava nele, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos crescem. Ele mesmo não era a luz, mas veio como testemunho dela. A verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Tudo veio a partir desta luz. E sem esta luz não seria possível a própria existência. Em João 3, 19 a 21, nós aprendemos que essa luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo veio a partir da luz, e sem a luz não seria possível a própria existência. O que é treva será para sempre treva, pois a luz não veio transformar as trevas e sim defini-las. Nota-se que quando a luz veio por Deus na criação, as trevas já estavam e não se extinguiram. Entretanto, houve a separação entre as trevas e a luz. Não é intenção de Deus transformar as trevas, mas definir quem está na luz. Olha só, João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Vamos ver. De novo Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Viu? Qual a intenção de Deus? O que é treva será sempre treva, pois a luz não veio transformar as trevas, e sim apenas defini-las. Jesus disse:
que quando a luz veio por Deus na criação, as trevas já estavam e não se extinguiram. Entretanto, houve a separação entre as trevas e a luz. Não é a intenção de Deus transformar as trevas, mas sim defini-las. Em João 12, 46, João capítulo 12, versículo 46, nós aprendemos o seguinte. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Defini quem está na verdadeira luz, pois esta luz do sol e da lua é apenas temporária e pode ser apagada. Entretanto, a luz de Deus veio antes da criação do sol e da lua. Sem a luz não seria possível o brilho nem do sol e nem da lua. Atos 12, 47. Atos capítulo 12, versículo 47. Atos 12, versículo 47. Aliás, não é Atos 12, 47, mas Atos 13, 47. Atos capítulo 13, versículo 47. Olha só. 13, 47. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te constituí para a luz dos gentios, para que sejas para a salvação até os confins da terra. Esta luz emana da vida de cada crente em Jesus Cristo a salvação. Não essa simples e mera claridade em que vivemos, absolutamente, mas uma claridade além dessa vida, além do mundo material. Em Atos 26, de 22 a 23, Atos 26, 22 a 23, aprendemos algo assim. Mas tendo alcançado o socorro de Deus, Atos 26, de 22 a 23, mas tendo alcançado o socorro de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada digo senão o que os profetas e Moisés disseram que aconteceria, que Cristo padeceria e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a seu povo e aos gentios. Você verá que essa luz que foi criada, que veio de Deus, Deus não criou a luz, Deus disse: haja luz. Uma partícula de Deus saiu para definir a luz que brilha. Luz que veio em busca da sua parte integrante na criação. Na verdade, a igreja é parte do reflexo da luz que é Jesus, e ele veio resgatar o que saiu dele na criação. Porque é muito mais além dessa claridade que vimos, que podemos perceber. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, aprendemos o seguinte: portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual revelará as coisas ocultas das trevas e manifestará os propósitos do coração. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. Olha só,
na vinda de Jesus, o que não foi esclarecido, ainda o será até para definir de uma vez por todas as partes desta luz que emanou dele desde o primeiro dia da criação. A confusão das religiões, o misticismo misturado, será um dia revelado à igreja do Senhor Jesus. Não uma igreja organizacional apenas, muito perfeita, perfeitinha, dentro dos padrões humanos, mas ele virá para revelar o corpo dele, que é a igreja, individualmente os seus membros. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de 3 a 6, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 6, aprendemos o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que perdem, nos quais o Deus desse século cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhes iluminasse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, mas a Jesus o Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos de Jesus. Porque Deus diz: da escuridão brilhará a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no rosto de Cristo. Para mim, na minha concepção apenas, a igreja, o evangelho anunciado é a própria luz. É uma combinação divina que faz brilhar o rosto de Cristo. Em Isaías 53, 11, no primeiro parte do versículo diz assim: ele verá um dia o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. O rosto de Jesus brilhará e brilha com nossas atitudes, com a pregação do evangelho, quando estamos voltados para o princípio básico da palavra, que não criamos filosofias acerca do Cristo, que não buscamos um Cristo pela necessidade apenas. Ele curou 10, embora um só voltaria para agradecer, mas ele curou os 10. O que ficou definido como luz foi apenas um. Essa luz não está em quantidade, em imensidão. Essa luz está na qualidade. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo de 8 a 14, aprendemos o seguinte. Efésios 5, de 8 a 14. Porque antes erais das trevas, mas agora sois da luz do Senhor. Caminhai como os filhos da luz, porque o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras sem fruto das trevas, mas antes rejeitai-as, pois as coisas feitas por eles no oculto, até dizer-nos é vergonha. Todas, sendo condenadas pela luz, são manifestas. Tudo, pois, que se manifesta é luz. Por isso ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo brilhará em ti. Como podemos
brilho dos que são desta luz? Através das atitudes, da diferença de vida, não ser melhor do que ninguém, mas ser diferente. Um crente em Jesus Cristo não tem que ser melhor do que ninguém. Um crente em Jesus Cristo tem apenas que ser diferente, pois Ele é luz e as pessoas estão olhando para Ele. As pessoas estão buscando nele aquilo que elas não encontraram em palavras, na religiosidade, mas numa vida que é o reflexo de Jesus na terra. Vem 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo de 1 a 11. Ora, acerca dos tempos e das estações, não tendes necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto que está da grávida, de modo que não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia venha como ladrão e vos surpreenda. Pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos atentos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos atentos, colocando a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, juntamente vivamos com Ele. Por isso, encorajai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Viu como se deve comportar os definidores deste brilho de luz? Há uma luz que emana da igreja, de cada vida, porque os demônios tremem, porque os demônios obedecem, porque há vida. Temos um fato histórico, bíblico, de uns homens lá no Atos dos Apóstolos, que evocou o nome de Jesus Cristo, dos quais eles não tinham vida. Satanás não consegue ver a luz brilhar numa vida que tenta expulsá-lo quando ela não tem nenhuma intimidade com essa luz. E ele estraçalhou basicamente esses homens que estavam ali, evocando um nome dos quais eles mesmos não tinham familiaridade. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de 9 a 10, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 9 a 10, nós aprendemos o seguinte. Olha só. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa luz, antes dos tempos eternos, e que se revelou agora pela manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não somente destruiu a morte, como também fez com que a vida e a imortalidade brilhassem através do Evangelho. Viu a intensidade dessa luz? Que começou lá na criação, ela saiu de Deus, de dentro de Deus, para
vir, dar, definir e separar as trevas da luz. Ela não vem mudar as trevas, mas vem separar as trevas da luz. E agora, através da igreja, veio brilhar. Em João, 1 João, no capítulo 1, versículo 5 a 7. João, capítulo 1, versículo de 5 a 7. João, 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Quem será que está nessa luz? Quem pertence a essa luz? 1 João 1, de 5 a 7. Quem pertence a essa luz? Quem será que está nessa luz? Essa é a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que nos faz ser um com Ele é o fato de andarmos na luz. E a comunhão, neste caso aqui, não é apenas um aperto de mão, ou um abraço, ou a presença, mas atitudes individuais que afirmam ser parte integrante dessa luz. Não basta estar presente, não. Porque a presença da pessoa pode sofrer variação. Ela nem sempre é aquilo que ela aparenta ser. Mas quando se há luz, cumpre em nossas vidas o Efésios 3:10. Importa que agora a multiforme sabedoria de Deus seja revelada pela igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. As trevas vêm, as trevas respeitam essa luz que brilha na vida. O próprio Jesus disse: se o teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz. Mas se os teus olhos forem maus, quando essas trevas serão? Como? Aonde estamos colocando os nossos olhos, nossas intenções? Nós homens, principalmente nós homens. Nós homens pecamos demais com os olhos, tremendamente pecamos. O difícil não é eu admitir que eu peco. Não é difícil não. O ruim será eu achar que não peco com os olhos. Muitas das vezes colocamos nossos olhos em muitas coisas. E como conhecedores da palavra, para mim, homem, Jesus falou que se eu colocar os meus olhos numa mulher, desejando-a no meu coração, já adulterei com ela. Meu irmão querido, onde você tem colocado os seus olhos? Estou falando a homens. A homens. E a igreja. Cada um sabe onde tem colocado os seus olhos. Isso pode refletir na sua vida espiritual, na nossa vida, na sua, na minha vida espiritual. É fundamental. Olha só, também, o que implica a luz. Olha a amplitude disso, que é incompreensível. Quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, eu mesmo não entendi nada. Eu não entendi nada.
Mas com o tempo eu fui pedindo a Deus que me desse sabedoria, porque não basta ficar apenas na escrita. É muito além essa luz. 1 João 2, de 9 a 11. Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há motivo de tropeço. Quem, porém, odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Viu? Olhos e desejos. Saiu o que pode definir, duas coisas que podem definir que eu sou luz ou que eu sou trevas. Onde eu coloco os meus olhos, as minhas preferências e como eu lido com meu irmão. Gostamos de apontar, gostamos de pisar. Nós vemos o nosso irmão no pecado, apontamos. Em 1 Pedro aprendeu muito bem isso. Ele aprendeu muito bem a lição quando Jesus falou para ele: não te digo lá 7 vezes, Pedro, mas a 70 vezes 7. Pedro foi lá e escreveu no 1 Pedro 4,8: irmãos, além de tudo, sobre tudo, tenhais amor intenso, porque o amor cobre multidões de pecado. O amor não encobre, não encampa, não passa a mão na cabeça, não, absolutamente. O amor apaga, esquece. Paulo fala em 1 Coríntios 13:13: eu posso ter tudo. Posso dar o melhor dízimo meu na igreja. Posso dar. Ele fala lá: posso dar todos os meus bens. Mas se eu não tiver o amor de Deus no meu coração, se eu recrimino, discrimino meu irmão, complicado. E quando eu vejo o erro do meu irmão, eu tenho que ver o erro do meu irmão como se estivesse em mim mesmo, para eu ser luz, para brilhar a luz. Essa comunhão transcende ao estado inerte local, pois não pode sofrer variação de modo, tempo e lugar. Deve ser a mesma em qualquer situação, e muito mais quando ninguém sabe distingui-la. Ela se auto-reafirma por si mesma em atitudes que revelam a luz. Nesse ponto, só Deus e as trevas podem perceber. Viu? As nossas atitudes ocultas que estamos fazendo, e não sendo luz, sendo trevas, as trevas estão... Tem muita gente aí, dando validade à atuação de Satanás sobre a vida dele. Muita gente, muito conhecedor da palavra, por causa que ao invés de serem luz em momentos devidos, tem sido trevas. Luz principalmente aonde ninguém sabe que você é. Abre sua Bíblia, Apocalipse 22, estamos terminando, Apocalipse 22. O que implica essa luz? 22. O que implica o fato de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, ter morrido na cruz do Calvário, ter revelado as trevas do seu poderio? 22:5. Ali não haverá mais noite, nem precisarão de luz, nem na luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão com eles pelos séculos dos séculos. Dá para entender que naquele dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele retornará àquela essência divina de onde saiu um dia na criação, e experimentará o resgate da luz pela própria
Criador. Sabe por quê? Abre aí, 1 Coríntios 15, 28. Sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Olha só. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho se sujeitará a todas essas coisas. De quem lhe sujeitou, para que naquele dia Deus seja tudo em todos. Dá para entender isso? Hein?